Olá, meu nome é Ricardo, eu sou cirurgião plástico aqui em São Paulo e hoje vou falar sobre um tema, sobre um assunto que é muito abordado pelos pacientes que me procuram, que é se os planos de saúde, os seguros, cobrem a cirurgia de explante da retirada de prótese de mama. Então, antes disso, é necessário saber como que funciona os planos de saúde, como que ele é regulamentado. Então, as doenças, em primeiro lugar, elas têm um código, chama CID, que é Código Internacional de Doença. Isso foi necessário para que cada doença fosse padronizada, para que o médico e os planos de saúde falassem sem sombra de dúvida, né, qual doença que está se tratando. Então, foi necessário padronizar a primeira doença, que é o Código Internacional de Doença. E, em segundo plano, foi necessário padronizar os procedimentos, né, o tratamento, tanto cirúrgico, o tratamento medicamentoso, que também tem uma terminologia, que é o TUS, é TUSS, que é a Terminologia Unificada de Saúde Complementar. Então, isso foi necessário para que cada doença tivesse um procedimento que fosse padronizado, que o médico, ao solicitar para o plano de saúde soubesse qual que é a doença pelo CID, né, e qual que é o procedimento pelo TUS, e para cada procedimento, para cada código TUS, houvesse um X a ser pago, tanto para o hospital quanto para a equipe médica. Então, isso foi necessário. Outra questão é, os planos de saúde não são obrigados a pagar absolutamente todas as doenças ou todos os tratamentos os mais modernos que existem. Então tem um rol, tem uma lista que a Agência Nacional de Saúde, a ANS, ela publica e ela revisa a cada ano, pois a medicina está se desenvolvendo, tem uma implementação, né, uma incorporação de muitas tecnologias. Então a cada período a ANS reúne, né, os médicos, os técnicos e incorporam ou não novos procedimentos. Então, os planos de saúde são obrigados a cobrir aqueles que estão dentro da lista da ANS, da Agência Nacional de Saúde. Tem os códigos TUS, tem as doenças que os planos de saúde são sim obrigados a cobrir. Ocorre que a procura da retirada da prótese de mama sempre houve, mas nos últimos 3 anos aumentou muito. E é algo relativamente novo, é algo ainda que os convênios estão tendo que lidar. Então, no CID, na Código Internacional de Doença, tem de fato um CID próprio para isso, né, que é complicações mecânicas de prótese e implantes mamários. Então, tem lá bem específico. Mas a questão é a palavra mecânica, né? Então, são complicações mecânicas. E isso inclui, normalmente, ruptura, que é o rompimento da prótese, infecções, extrusão, quando a prótese começa a sair ou aparecer pela uma abertura na pele, seroma, que é um tipo de líquido que acumula na mama, e um tipo de tumor muito raro relacionado à prótese, que é o linfoma anaplásico de células grandes. Então, nesses casos, realmente tem um código, inclui, e daí sim, tem um código TUS, né, que é vinculado, que pode ser usado para retirada. Mas os outros casos, por exemplo, aquelas pacientes que se queixam de sintomas sistêmicos, por exemplo, os mais comuns, que são dores articulares, dores musculares, alteração de memória, isso ainda não é considerado como complicação mecânica, é complicação sistêmica, né? São sintomas não mecânicos. Então, normalmente, isso vai muito do entendimento de cada plano, mas normalmente não é coberto, né? Então, é preciso entender isso. E, para ser coberto as complicações mecânicas, normalmente os convênios pedem uma evidência através, normalmente, de exame de imagem. O mais solicitado é a ressonância nuclear magnética das mamas, e que no laudo ou nas imagens evidencia que realmente a prótese está rompida, a prótese tem uma contratura. A contratura também é um dos casos que normalmente os planos liberam, que é a cápsula, né, fica dura, e graus mais altos, normalmente 3 e 4, uma escala que vai de 1 a 4. Então tem que ter uma evidência. Daí o médico no seu consultório faz o relatório, manda junto com o laudo e normalmente é coberto nesses casos. Os outros casos ficam a critério dos planos, os casos sistêmicos, né, que podem ou não estar relacionados.
Daí fica a critério do plano. Normalmente precisa fazer um relatório tanto do cirurgião plástico, ou no caso de um reumatologista, algum outro médico que possa contribuir. E muitas vezes vai para a perícia. Os médicos avaliam, o plano avalia e vê se cada caso, né, um caso, se é liberado ou não. E outra questão é, o que é liberado? Então tem duas coisas, né? Uma é o hospital e outra é a equipe médica. Então, normalmente há uma coerência, né? Se é liberado o hospital, normalmente é um entendimento do hospital com o plano de saúde, ou seja, não envolve quantia pelos pacientes. E outra é a equipe médica. Na equipe médica, se o médico for credenciado diretamente ao convênio, daí sim, ele recebe do convênio. Se não for, daí ele recebe particular e o paciente vai atrás do plano de saúde para receber o reembolso de parte do valor total pago. Então, por fim, é importante esclarecer que pode ter alguns cenários. Primeiro, o plano cobre a cirurgia, tanto a retirada da prótese quanto a reconstrução. Essa é uma outra questão. Muitas vezes o plano cobre a retirada, mas não cobre a reconstrução. Eles entendem que a reconstrução, no caso, ou levantar a mama, que chama aspexia, ou enxerto de gordura, é estético. Então isso vai do entendimento de cada plano. Então pode ser que cubra tudo, tanto os códigos de retirada da prótese, que está com alguma alteração, quanto a reconstrução. Cobre tanto a parte hospitalar quanto a equipe médica. Tem um cenário em que cobre parcialmente, ou seja, dos códigos solicitados cobre normalmente, né, somente a retirada da prótese, e daí a diferença, que seria a reconstrução, o paciente vai ter que arcar com isso. E por fim tem o cenário em que o plano nega, glosa, né, e não paga nada, ou seja, o entendimento deles é de que não deve cobrir, não faz parte, naquele caso específico, do rol, né, da lista de procedimentos obrigatórios. Então tem 3 cenários. E é importante também lembrar que pode ser que, ou seja, cubra somente a retirada e não a reconstrução. Então, espero ter esclarecido. Essa aqui é a experiência minha aqui no consultório, que eu vejo junto aos planos de saúde. É algo que muitos pacientes têm perguntado, como eu tenho visto, né, o entendimento de alguns planos que eu tenho visto aqui no consultório. Espero ter ajudado e até a próxima.